O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos dá a graça de hoje rezarmos, essa solenidade tão importante para o nosso povo, rezar Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Um milagre, podemos assim dizer, recheado de sinais. São sinais importantes. Maria, na nossa terra, ela não aparece como nas outras terras, o sinal visível de Nossa Senhora como uma presença sobrenatural. No nosso país, aparece como uma imagem, quebrada, negra, pescada, Aparecida no Rio Paraíba. Olha que ação interessante, começando por aí, porque a gente pode fazer, não uma analogia, mas colocar em partes com as leituras que nós ouvimos hoje dentro da Sagrada Liturgia da Igreja. Se nós pegarmos a primeira leitura, fala da rainha Esther, fala de Esther que adentra ali no quarto de vestição, se paramenta e ela arrisca a sua existência para viver algo importante, salvar o seu povo. A rainha Esther, ela olha para toda aquela realidade diante do rei, ela se coloca naquela ação de limite. Ela assume uma força que vai além das suas forças. Porque o que prevalece para ela? O seu povo. E ela se veste, se coloca os seus ornamentos e vai
agrada o coração do rei, ao ponto do rei dizer: pede o que você quer que eu te darei. A primeira coisa, né, para poder ter um bom governo, o que ela fala? Preserva a minha vida. Porque o rei podia preservar a vida do povo e tirar a vida da rainha Ester, porque uma rainha, um reinado indo falar com outro, essa é uma ação de extremo limite. Ela estava correndo risco, né? E ela vai naquela certeza de que a presença do Deus que caminha com ela, que o dá força, e ela faz essa ação. O rei achando graças, quer dizer, o rei se encantando, né? Olhando para aquela dimensão, dá a salvação ao povo. A rainha Ester é uma prefiguração de Maria Santíssima, podemos ter a liberdade de assim dizer, porque é aquela que intercede pelo clamor do seu povo, não deixa com que o povo se torne um povo escravo, mas dá ao povo um sinal de vida. Olha que ação importante que a gente recebe dessa liturgia. Maria é aquela que vai de encontro ao povo, vai de encontro às realidades da comunidade. Se pegarmos a mesma linha, vamos chegar no texto do Evangelho. Vocês observaram que existe uma festa de casamento. Quem é o noivo dessa festa? Nós não sabemos. A liturgia, o texto bíblico não fala claramente quem é o noivo. Alguns estudiosos dizem que é algum familiar de Maria que está ali. Mas o texto parece que o próprio autor do texto, João, quer enfatizar mais Maria que Jesus no primeiro momento. Ele fala: Maria foi convidada para o casamento. Depois ele chega mais à frente e fala, parece que ele esqueceu, né? Ele escreve depois lá na frente: Jesus e os discípulos também foram convidados para esse casamento. Só que existia uma realidade no casamento. Aparentemente era perfeito, mas faltava vida, faltava alegria. Na nossa vida também pode acontecer isso. Às vezes a gente pode estar, sorrindo nas redes sociais, mas dentro, atrás daquele sorriso pode estar uma tristeza inconstante. É interessante que nas redes sociais ninguém aparece triste, né? Todo mundo faz uma cara de sorriso, mesmo que seja amarelo, sorria e ali está. Exatamente para vender uma imagem que talvez não exista. Não estou dizendo que todo riso é assim, mas às vezes muitas coisas acontecem. Às vezes nós rimos até mesmo das nossas próprias realidades tristes, né? Exatamente para tentar esconder a ação. Maria é aquela que está no meio dessa realidade e escuta. Ela é convidada, ela não é a senhora da festa. E a gente sabe que casamento no antigo Israel era melhor que o nosso, né? O nosso é meia hora, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e assim faz, não é? A festa de casamento. Os mais assim, que tem mais empolgados, até pode passar a noite e chegar na madrugada, mas acaba. No antigo Israel, a festa durava uma semana. Ai, como era bom voltar a esses casamentos, né? A gente ia ficar feliz que levava sacola no casamento, voltava para casa com a cesta básica, né? Olha que beleza, tudo pronto, né? Como que se dava essa realidade? Olha para essa ação, quase que uma semana, mas qual o sentido de casar? O sentido de casar é de se fazer comunhão, comunidade. Então toda a comunidade entrava na festa de casamento. Maria também recebeu as vestes para o casamento. No nosso casamento, a gente, não sei vocês, eu falo no nosso casamento que se eu fosse casado, né? Que tristeza, né? Não. No casamento de vocês, quando vocês casaram, até em casa pensa aí, né? Quando vocês casaram, vocês deram roupa de casamento para cada convidado? Oh, que tristeza, meu Deus do céu. Tinha que dar, né? Uma roupa para cada um, para que todo mundo pudesse viver aquela realidade. Nosso país é diferente, né? Nosso país, isso tem mais a ver com as mulheres, né? As mulheres mais que os homens. Se uma mulher vai para uma festa de casamento e chegando lá encontra outra mulher com a mesma roupa, o que ela faz? O que ela fala para o marido? Ela fala assim, está na hora de ir embora. Não, mas nós chegamos. Não, estou indisposta. Na verdade não é isso, é que a outra está com a mesma roupa. Ou faz de tudo para ficar num canto, no outro, para ninguém ver, né? Que está lá. Ali o casamento, todo mundo vestia as mesmas vestes. Significa que todos participam do mesmo mistério.
A noiva se destaca pela sua beleza, o noivo se destaca pela sua majestade, mas a comunidade é quase como uma extensão do véu da noiva. A gente não fazia isso na igreja, algumas ações litúrgicas do passado, hoje não se faz mais, porque vimos que não é tão uma realidade litúrgica, mas era um sentido para dizer, estamos juntos. Não era assim quando faziam as festas de Nossa Senhora, ou a entrada da Bíblia, né? Talvez as mulheres não gostassem tanto, que passava aquele pano na cabeça de todo mundo e espalhava o cabelo para tudo quanto era lado, né? Mas para dizer, vinha Nossa Senhora e aquele manto azul que cobria a igreja toda. Ai, que bonito! Qual era o sentido? Para dizer que nós temos as mesmas vestes, estamos todos debaixo desse manto. É como um véu de noiva. As noivas, quando casam, não tem aquele véu enorme, coitada, carrega 40 quilos até chegar ao esposo. É uma coisa linda de se ver. Coitada é aquela que carrega, né? Aquele véu lindo de se ver. Quando ela chega no altar, ela fala, cheguei. Né? Não é assim? Ela vai até amparada pelo pai, o pai vai puxando para ela não cair no meio do caminho. Então, quer dizer que essa festa de casamento, é daí que vem esse sentido. Nós fazemos parte da tua comunhão, só que a comunhão dos noivos não estava existindo. Faltava o quê? O vinho. O vinho é o símbolo da alegria. Faltava alegria naquele casamento. Por isso que Maria fala para Jesus, eles não têm mais vinho. Qual é a resposta de Jesus para ela? Ele fala, mãe, não é minha hora ainda? Ou ele fala, mulher, minha hora não chegou. Mulher, o texto fala, mulher, a minha hora não chegou. Interessante esse fato, porque Jesus não trata Maria, né? Maria ali não representa, naquele momento, a figura da mãe, mas ela representa, naquele momento, a figura da igreja, a esposa, porque Cristo é o esposo. A esposa que clama ao esposo a intercessão. Lembra da rainha Esther? Então, a esposa que clama ao esposo a intercessão. Eles não têm mais alegria e você é o responsável por essa alegria. Só você pode dar essa alegria. Me lembra aquele paralítico que fala para Jesus, ó Jesus, só tu tens o poder de curar-me. E Jesus fala, eu quero, fica curado. Jesus Cristo fala, ainda não houve as núpcias, então minha hora ainda não chegou, não teve as núpcias. O esposo não entrou para as núpcias, ele falava da cruz. Qual que é a frase da igreja? Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Maria, tu sabia todas as coisas. Como Maria sabia de todas as coisas? Porque tudo era revelado em seu coração. Maria fala no imperativo para os empregados, fazei tudo o que ele vos disser. Ela não falou assim, ó, pergunta lá se pode fazer. E o que Jesus fala? Enchei as talhas de água. Esses empregados são meio bobos, não são? Porque todo mundo na festa está mandando neles, né? É Maria, é Jesus, coisa. Eles mostram sentidos comensais ali, aqueles que estão trabalhando na festa, lembram toda a dimensão da profecia, então os profetas e os apóstolos, que obedientes a Deus, fazem a vontade de Deus, enchem as talhas de água. E olha que não tinha torneira naquela época, né? Então tinha que pegar num outro lugar, ou numa bica, enfim, e encher. E cada talha cabia 100 litros. A gente já tinha a oportunidade de ver uma talha dessa, olhei para ver, né, porque é grande, não dá para transportar, mas olha que interessante o fato, eles obedecem. Se nós traduzirmos para a festa de hoje, é interessante essa frase, porque esses homens, se a gente pegar lá Felipe Pedroso, pegar Domingos Garcias e João Alves, eram pescadores, sabiam da pesca e sabiam que naquele período, esse período de 12, não tem peixe no Rio Paraíba. Talvez os peixes entram de férias, não tem peixe no rio. Só que o Conde de Assunã está chegando, e eles precisam dar uma melhor iguaria de Guaratinguetá.
porque fazia parte da vila de Guaratinguetá. Eles vão para o rio quase que naquela dinâmica, ou vida ou morte. O homem está chegando e a gente tem que dar essa iguaria. Jesus também nos dá uma iguaria, que sacia a nossa alma. Olha o fato, esses homens, como aqueles escravos da festa de casamento, estão ali servindo, mas nada tem, nada acontece. Se for olhar um pouquinho mais a fundo, quando eles pescam, Felipe e João não acreditam muito. Se for olhar, né, Domingos Garcias pega uma imagem, pesca uma imagem de barro, pobre, todo mundo sabe dessa história. Só que quando eles unem a cabeça com a imagem, pescam e a cabeça está 400 metros mais à frente, e unem e vê que é da mesma imagem, que era natural. Os nossos, eu não sei, vocês são muitos novos, mas é do meu tempo, né, que acontecia isso. No meu tempo era assim, quando quebrava uma imagem em casa, o que mamãe fazia? Pega essa imagem, enrola num pano e joga no rio. Então essa imagem que foi feita de maneira muito carinhosa por Frei Agostinho de Jesus, né, dentro dessa ação, foi quebrada, porque o pescoço era fino, e foi jogada. Talvez alguém muito devoto, ou talvez uma condessa, alguém que fez, porque mandar fazer uma imagem naquela época, é só quem tinha muito dinheiro, né? Quem não tinha dinheiro não tinha imagem, fazia os 3 gravetos, cruzava e falava, a cruz de Jesus está bom demais. E quem tinha dinheiro mandava fazer a peça, a imagem era feita nos mosteiros, né? E os mosteiros naquela época, franciscanos, carmelitanos, beneditinos, enfim, e Frei Agostinho faz. Depois olha para essa realidade, aí vem o sinal, eles pescam uma imagem negra que não fala, graças a Deus, né? Porque se falasse eles afundavam do barco para dentro do rio, mas a imagem não fala. As outras aparições de Nossa Senhora, ela fala, em Portugal ela fala, lá na França ela fala, na França ela fala em 2 lugares, né? Fala em Salete, fala ali, fala também na medalha, mais um lugar, acho que Nossa Senhora gostava muito da França, fala lá bastante na França. Nossa Senhora vai falar lá, né? Antes do Brasil, ela já sobe para conhecer o Novo México, né? Ali o México, a Nova Espanha, e fala lá com os índios, na linguagem dos índios, e no nosso país ela não fala. Por que ela não fala? Porque nós somos um povo de cabeça dura. Essa é a verdade. Porque o Brasil foi o último país a dar a abolição dos escravos. Os católicos entravam na igreja, rezavam, mas depois batiam no escravo que estava no fundo da igreja. Compravam escravos, vendiam escravos, falavam na igreja que eram irmãos, mas saía da igreja, já não são mais irmãos. Graças a Deus que agora não é assim, né? A gente entra na igreja e fala que é irmão, sai da igreja e continua sendo irmão. Não é verdade? A gente louva a Deus dentro da igreja e louva a Deus fora da igreja também. Mas olha que interessante. Não, eles tinham os valores praticamente, né, se você estuda a história da riqueza do homem e também a história do Brasil nessa ação, você vai ver os valores que existiam ali. Valores que não traduzem o amor de Deus. Ela parece negra, exatamente para dizer para a gente. Ela não fala, mas os seus sinais dizem da sua existência. Eu sou a Imaculada Conceição. Ela não precisa falar, é a imagem. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela se apresenta como, eu sou a Imaculada Conceição. A mulher grávida, que lá no México mostra uma ação bonita. Ela no México aparece índia, no Brasil ela aparece negra, para dizer, eu sou aquela que vou unir todos os povos e todas as classes sobre a existência de meu filho. É forte isso. Eu sou aquela que vou dizer que pela obediência você também pode lançar as redes e não vai te faltar alimento, porque o alimento vem daquele que é maior, Deus, maior que o conde de Assuã. Olha que coisa importante de Nossa Senhora, né? Quando eles unem a imagem, o outro fala, é apenas uma imagem, joga no barco. O outro fala, não, eu vou rezar. O outro fala, não, eu vou rezar. E depois da oração vem a graça. Olha que maravilha, depois da oração vem a graça, vem o milagre.
Como é que hoje a gente enxerga isso tudo? Quantas pessoas hoje, meus irmãos, foram ao santuário de Aparecida, estão indo às igrejas, participando pelos canais de comunicação? Quantas pessoas hoje estão pedindo emprego? Quantas pessoas hoje estão pedindo saúde? Quantas pessoas estão dizendo: Nossa Senhora, nos livra dessa pandemia, faz com que tudo volte ao normal? Senhora do Amparo, olha que importante, Nossa Senhora do Amparo, porque ampara as realidades sofridas da humanidade. E hoje ela nos dá essa alegria, porque ela nos mostra que nós somos pequenos diante dessa grandeza de Deus, e Deus nos dá tudo. O que acontece ali no texto bíblico do Evangelho? O Senhor restaurou a vida matrimonial, a festa do matrimônio, dando vinho. Se olharmos no contexto da história de Aparecida, o Senhor trouxe à comunidade da vila de Guaratinguetá o quê? A alegria novamente. Trouxe peixe, não só para o conde, mas para toda a vila. E depois eles passaram ali pelo Morro dos Pitas, onde está a Basílica de Nossa Senhora. Então, daquela que foi pequena, se fez comunhão e trouxe um sinal de Deus. Maria sempre trouxe os sinais do Senhor para a comunidade. Sendo negra, libertou o escravo que estava sendo levado ao pelourinho. Sendo mãe, né? Fez com que aquela menina que não enxergasse voltasse a ver. Completou a gestação. Sendo senhora, proibiu que um homem em cavalo profanasse o que era sagrado. Sendo senhora da luz, mostrou que a nossa vida é escuridão. Apagou-se as velas da oração. E ao mesmo tempo disse: clamai o Senhor e voltai à luz. E as velas acenderam novamente. Não é algo, vamos dizer assim, de Portengeist, algo fantasmagórico ou show, nada. Ela foi mostrando pela sua presença. E acima de tudo diz: se a sua vida estiver em frangalhos, cacos, clame ao Espírito Santo e tudo há de se recompor. Essa é a ação de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Companhia dos Cacos. Talvez, se a gente não valorizar os cacos, eles se tornam entulho. Mas se nós olharmos e amarmos cada parte, veremos o todo. E pode ser um belo mosaico. Nossa Senhora do Mosaico, né? A gente pode falar assim, porque o seu restauro, quando aquele menino de 17, 19 anos, lembra? Quando ele estourou o vidro e naquele momento tirou a imagem, ele queria pegar a imagem cai no chão, né? E teve todo aquele rebuliço, ela não se transformou em cacos? A nossa vida também pode estar em cacos. O nosso país pode estar em cacos, mas se acreditarmos em Deus, tudo pode se recompor e a bela imagem pode aparecer. Basta a gente ter fé. Maria nos ensina a ter fé. Por isso que as pessoas desafiam o natural para viver o sobrenatural que é Cristo. E Nossa Senhora nos traz Jesus. Essa é a parte importante. A melhor das iguarias de todas as festas. A Eucaristia. Alimento que nos salva e nos traz vida. Alimento esse que Carlo Acutis amou desde o momento que ele fez a primeira comunhão. No seu pouco tempo de vida, quando ele recebeu a primeira Eucaristia, ele sentiu que verdadeiramente ele era de Cristo e Cristo era dele. Por isso que ele foi atrás da Eucaristia, ele celebrava esses momentos eucarísticos, fazia a sua adoração e falou: Maria é a única mulher da minha vida. Esse menino se consagrou várias vezes a Nossa Senhora. Tanto foi amado por Maria, que a sua Páscoa para a eternidade foi que dia? 12 de outubro. A sua Páscoa para a eternidade. Passado o tempo, o seu processo, né? O seu processo começa em 2018, né? Mas se for olhar toda a ação, o milagre que dá a ele a graça de poder já subir aos altares como beato, acontece em que dia? 12 de outubro.
Quando uma mãe, desenganada pelos médicos, leva o seu filho ao altar, vendo as relíquias na festa de Nossa Senhora Aparecida, no Dia das Crianças. Uma criança pequena, condenada à morte. E ela olha e fala para o filho, pede para Carlo o que você quiser. Uma criança pequenininha vai conseguir lembrar do que pediu? Quando se pede por amor, lembra. Porque a única coisa que o menino pediu foi isso. Que eu não vomite mais. Só isso. Eu não quero aquela dor. Imagina o pâncreas contornar o intestino e sufocar e estrangulando o intestino do menino. E ele não, tudo que entra sai pela boca. Não tem digestão, é muito difícil. E no dia de Nossa Senhora Aparecida, praticamente quase para dizer assim, aquela que abraça a nossa pequenez, traz vida àquele que nada tem, pela intercessão daquele que sempre amava a sua mãe. Olha que ação importante, por isso que tem tudo a ver com a nossa vida. Hoje, quando a gente reza a Nossa Senhora Aparecida, quase que não tem mais como dizer, não celebramos Carlo Acutis. Carlo, ele faz parte desse mistério também. Para dizer, não é somente uma imagem, mas um sinal da fala de Deus à nossa vida. E aquele que se coloca totalmente disponível a essa ação, alcança a graça, alcança a misericórdia. Que Nossa Senhora Aparecida interceda sempre por nós. Que Carlo Acutis interceda por nós. Que possamos aprender que o valor maior nos é dado nessa grande festa de casamento. Ela está presente sempre nessa festa de casamento. E nos fala o quê? Fazei tudo o que Ele vos disser. Se nos entregarmos a este mistério, alcançaremos as graças do céu. Podemos dizer que toda Eucaristia é o céu na terra. Né? A gente fala sempre para as pessoas, e tem até um canto que a gente canta, né? Meu lugar é no céu, é lá que eu quero morar. Já falei várias vezes aqui, todo mundo canta, não é verdade? Né? E canta, e pirulita para cá, e pirulita para lá, chacoalha, gruda os irmãos, sai gritando para cá, meu lugar é no céu, e vai cantando, e ainda olha para o irmão e fala, meu lugar é no céu, é lá que eu quero morar. Seu lugar é no céu? Ixi, nem a televisão me responde. O seu lugar é no céu ou não? Talvez alguém já está querendo o purgatório, né? Outros almejam os infernos, né? Já passa um protetor solar e desce, né? Será que a gente não quer ir para o céu? Né? Todo mundo quer ir para o céu. Mas se eu avisasse hoje que daqui 5 minutos você vai para o céu, você vai falar, minha Nossa Senhora Aparecida, me livra disso. Não. Olha que coisa interessante. Por que nós falamos isso? Porque nós preferimos mais os infernos do que os céus. Nós temos mais orgulho de dizer que somos pecadores. Né? A gente até bate no peito, eu sou pecador. Não, bata no peito e diga, eu sou santo, porque eu fui batizado. Eu sou filho de Nossa Senhora, porque no momento mais crucial da vitória sobre a morte, Ele, que é Deus de todas as ações, a nos deu como mãe. Ele não nos deu como mãe no momento da felicidade, mas foi nas nossas piores realidades, porque Ele assumiu as nossas dores e nos deu Maria como mãe para dizer, ela é aquela que vai curar as tuas feridas. Por isso que a gente recorre à Mãe de Deus e fala, me cura, Mãe querida, cura as minhas dores, cura o meu sofrimento, cura a minha necessidade de amar, cura as realidades difíceis do meu cotidiano. E Nossa Senhora concede as graças, porque ela recebeu o Filho que Deus falou. Esta é a tua mãe, este é teu filho. Graças a Deus, somos filhos de Nossa Senhora, filhos dessa promessa, e não tem um filho na terra que não é atendido pela mãe, porque a mãe sabe, né? Talvez, posso dizer assim, Maria, ela não apareceu no nosso país falando, porque ela entendeu bem como que são as mães brasileiras. Será que eu estou certo?
Vamos ver se eu consigo estar certo. Como que são as mães brasileiras? Diferente de todas as outras mães. Se o filho faz alguma coisa, ou se o filho está querendo alguma coisa e ela não quer deixar, ou se ela quer orientar o filho, o que ela faz? O que a mãe faz? E é interessante que depois vocês passem, né, com o tempo, ou entra na internet, veja o rosto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, veja o que é maior e o que é menor nela, no rosto de Nossa Senhora. O que é maior no rosto de Nossa Senhora? Vocês sabem? O olhar. O olho dela é grande. Talvez a massinha tinha que ser maior para expressar o olho, não sei. E o que é menor em Nossa Senhora no rosto dela? Os lábios, a boca. Exatamente para dizer para você, fica quieto. Silencia, porque agora eu vou falar. E a mãe brasileira não fala com os lábios, fala com o olhar. E a minha mãe está me vendo pela televisão, ela sabe bem disso, né? Olha que interessante o fato. A mãe é só olhar para o filho. O olhar dela é fatal. É uma espada que atravessa, né? Ela não precisa falar duas palavras, é só olhar para o filho já entende tudo o que ela está falando. E ai dele se não responder ao que ela está falando no olhar, né? Maria aparece no nosso país como uma mulher brasileira mesmo, né? Aquela que sabe olhar e dizer, olha, se você não fizer o que Ele quer que você faça, você vai se ver comigo mais tarde. Não é assim? A nossa mãe sempre falava assim para a gente, né? Pode fugir, depois eu te encontro, né? É interessante isso, né? Nossa Senhora também. A gente pode fugir dos olhares de Nossa Senhora. Depois ela vem e nos encontra e nos traz até Jesus. As mães nos trazem até Jesus. Por isso que quando eu gosto muito de rezar assim, eu rezo assim e falo para as crianças assim. Quando você quiser enxergar Nossa Senhora, fecha teus olhos e abre os olhos do teu coração. Veja a tua mãe ou aquela que te criou. Às vezes a gente pode falar, encontrei uma pessoa que fala assim, padre, eu não consigo ver minha mãe porque eu não a conheci, eu conheci só minha avó. Então enxerga a tua avó, enxerga a tua tia, aquela que te criou, a tua madrasta, aquela que te criou. É a mais bela imagem de Nossa Senhora para você. E se você recorrer a ela, ela vai te atender. A mãe faz de tudo pelos seus filhos. É capaz de dar a sua vida. Eu vi uma imagem bonita de Nossa Senhora, que não é Nossa Senhora, mas de uma mãe com um corpo que estava na praia, com um corpo todo cheio de hematomas, porque ela tinha uma criança pequenininha, de 1 ano, e começou a chuva de granizo, e ela fez da sua vida uma capa protetora para que seu filho pudesse se salvar. Ela recebeu os golpes, né? Mas ela não se importou com o seu belo corpo, ela se importou com a vida que ela gerou. Assim é Nossa Senhora para a gente. Assim é rezar com Nossa Senhora. Quando você estiver aflito, lembra da tua mãe, lembra daquela que te criou, lembra daquela que te deu a alegria da vida. Talvez ela puxa a tua orelha, lembra da Nossa Senhora. Às vezes Nossa Senhora puxa a tua orelha porque você faz coisa errada. Às vezes Nossa Senhora não te dá o doce ou o brinquedo que você quer porque você não foi um bom menino, uma boa menina. Às vezes ela até dá umas palmadinhas, né? Com aquele carinho de mãe que só mãe sabe fazer, né? Pega aquela unha que só ela tem, coloca na nossa orelha e dá aquele passeio no parque. É uma alegria, só a mãe sabe fazer. Então lembra da mãe. Olha para Nossa Senhora, não como uma imagem milagreira. Olha para Nossa Senhora como uma mãe que te orienta e te conduz para a vida. E a vida é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor terminar essa homilia porque a gente precisa acabar